Bom, hoje nós vamos fazer biscoff. É um biscoito com especiarias, tá? A receita vai estar aí no vídeo. Então, a primeira coisa é caramelizar o açúcar. Então, eu estou colocando o açúcar numa panela e vou levar para caramelizar. Ó, então aqui o caramelo está quase no ponto, tá? Chega nessa cor meio cobreado. E eu estou mexendo porque eu estou fazendo caramelo seco. Você pode mexer à vontade. Se for o caramelo com água, aí não pode. Bom, e prestar muita atenção, porque se passar do ponto, ele fica amargo e o único conserto é jogar tudo fora e começar do zero. Estou colocando em cima desse tapete de silicone para ele esfriar. E se você não quiser, pode colocar no mármore ou no granito direto. Tá? A gente vai esperar ele esfriar aqui. Vou pegar os caramelo aqui, que já está frio, e vou colocar para bater no processador. E aí a gente vai bater de 3 vezes. Colocar muito, ele vai formar muito caroço. Agora a gente vai pôr num bowl a manteiga, ponto de pomada. Okay. E os ovos. E vamos bater até incorporar. Vou mostrar aqui. Então, fica assim, ó, parece meio pelotado, mas não tem problema, isso mesmo. Agora a gente vai colocar o açúcar, vamos colocando assim de colheradas. Olha como ele puxa muito a umidade do ar, tá? Então hoje está chovendo aqui em Brasília, meio chuvoso, então fica assim. Então a gente vai colocando aos poucos e não dá para fazer o açúcar e guardar, né? Porque ele vai puxar toda a umidade do ar e vai ficar todo molhado. Agora, ó, como é que... Aqui só tem a manteiga, o açúcar e os ovos. A gente vai colocando agora a farinha, aos poucos. E vai ficar com uma consistência mais dura. Esse aqui é o ponto que precisa, ó. Ela não gruda mais na panela. Então, se for preciso, coloque mais um pouquinho de farinha para chegar nesse ponto, tá? E agora eu vou colocar as especiarias. Cravo. E as sal e as demais estão aqui. Canela, noz moscada e gengibre em pó. Você pode também aumentar ou diminuir de acordo com o seu gosto. Então, depois de tudo homogeneizado aqui, a gente dá uma provadinha e vê se está do gosto que quer, né? Dividir a massa em 2 e enrolar num filme plástico e pôr para gelar, né? Então, para a gente abrir. Se você quiser aventurar em abrir essa massa toda de uma vez, pode ir, mas eu faço isso em 2 etapas. Tá? E a gente põe na geladeira para ela endurecer um pouco. Bom, a massa já está gelada, eu pus aqui, está entre 2 plásticos para abrir. Eu vou abrir com esse rolo que tem um espaçador, e aqui é de 4 milímetros que eu estou usando, ele tem vários anéis. Se você não tem um desse, você coloca espetinhos de churrasco ao lado da massa e abre até ficar com essa altura, mais ou menos uma altura de uma casca de banana, alguma coisa assim. O interessante é ele ficar bem retinho, porque todos os biscoitos têm que ficar do mesmo tamanho, senão vai assar diferente, tá? Então, agora é só abrir aqui entre o plástico. Também não use farinha para abrir, porque ela absorve muita farinha e vai acabar destemperando a massa.
Vou usar esse cortador de biscoito. Ele tem mais ou menos 2,5 por uns 5 ou 6 centímetros aqui. Bem facinho de cortar. Então aqui ele desgruda fácil do plástico, ó, eu tô tirando aqui. E se você não tem cortador, você pode cortar com a faca em retângulozinhos, ou um cortador redondo que tiver aí, qualquer um, não precisa ser igual a esse, tá? O cortador de massa, aquele que fica em zigue-zague. Bom, e depois da gente colocar tudo na forma, primeiro você corta tudo. Não vai cortar um pouco, encher uma forma, coloca no forno e vem cortar mais, porque isso aqui piscou, queimou, tá? É bem fininho, é rapidinho, é 10 a 12 minutos de forno a 180 graus. Então a gente vai cortar tudo antes de colocar para assar, tá bom? E então depois que eu terminar, eu asso e a gente volta quando eu estiver tirando do forno. Então os biscoitinhos ficaram 10 minutos no forno, na metade do tempo eu rodei ele lá dentro, tá? E eles ficam assim. Assim que sai do forno, eu tiro, coloco sobre um pano de cozinha limpo, seco, para absorver a umidade que vai sair depois do que você tirou do forno, para não juntar a umidade embaixo dele, tá? E aí depois de esfriar completamente, ele tá crocante, deu para ouvir? Muito gostoso. Guardando em um pote bem fechado, ele fica um mês crocante assim, viu? Bem sequinho, muito gostoso. Com café, com chá, com cappuccino. Muito bom. Então faço de vocês. Bom apetite.